Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 13. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Filipe, feliz é você, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Graças a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. O texto, quem ainda não ouviu alguém pregando sobre ele, já leu. E talvez algum de vocês já até pregaram acerca desse texto. Ele é um texto revelador. Talvez se eu lesse o texto e não dissesse para vocês o que eu, enquanto pastor, consegui, pela graça de Deus, enxergar nas entrelinhas, vocês iriam para casa só com a leitura e com o entendimento próprio que vocês têm, já satisfeito pela clareza desse texto. Mas os irmãos sabem que a igreja de Deus, a igreja que vai morar no céu, a igreja que é noiva de Cristo, ela não é essa igreja que nós pertencemos, que fez 100 anos, que nós chamamos de Assembleia de Deus. A igreja de Cristo que vai morar no céu, que é noiva de Cristo, não é a igreja presbiteriana ou a igreja batista, que foram as duas primeiras denominações que chegaram aqui no Maranhão. A igreja de Cristo que vai morar no céu não é a igreja metodista, não é a igreja universal, não é nenhuma dessas denominações que nós a conhecemos nominalmente. Mas a igreja que vai morar no céu é a igreja de Cristo, é a igreja como Deus a vê, e essa igreja ela está inserida dentro do contexto de todas essas igrejas. Onde tiver alguém que de fato entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, Deus conta com aquela pessoa e está preparando aquela pessoa para naquele grande dia do arrebatamento ela se juntar às demais pessoas no mundo todo, que sairão de entre as tribos, dentre as nações, que sairão entre as línguas e os povos da terra, porque a obra de Deus ela não visa, irmãos, uma placa denominacional. A igreja de Deus é aquela que Jesus veio fundar, e que Ele mesmo se tornou o fundamento, e que Ele mesmo se tornou a origem, que Ele mesmo se tornou a base, e eu e você fazemos parte dessa igreja. Mas percebam que o texto faz ênfase a um determinado momento no ministério de Jesus. O texto começa dizendo no versículo de número 13, que chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? A pergunta de Jesus não é retórica, a presença de Jesus tem um objetivo, a presença de Jesus tem um fundamento de ser. Jesus
não está simplesmente querendo avaliar o seu ministério. Jesus não está simplesmente querendo uma opinião acerca do seu ministério, mas Jesus está querendo saber quem é que está com o coração, quem é que está com a mente, quem é que está com a vida aberta, quem é que está com o espírito ligado com Deus para receber de Deus a revelação que só Deus pode dar. Então, o texto começa Jesus localizando onde eles estavam. E eles estavam em Cesareia de Filipe. Isso aqui está registrado porque existiam naqueles dias outras Cesareias. Mas lá tinha um cidadão ilustre, chamado Filipe, que fez com que esse nome de cidade ficasse vinculado ao seu próprio nome. Então Jesus faz questão de dizer que essa Cesareia aqui onde eles chegaram era a Cesareia de Filipe. E foi lá na Cesareia de Filipe que Jesus fez um questionamento aos discípulos. Ele olhou para eles reunidos e perguntou: quem os outros, quem as pessoas aí fora estão dizendo que é o Filho de Deus, ou acerca do Filho de Deus? Quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem, o que eles dizem acerca de quem é o Filho de Deus? E aí há um silêncio, e Jesus fica esperando as respostas. E as respostas começam a chegar. O texto diz: e responderam: alguns dizem que é João Batista. Aí outros levantam e dizem assim: outros, Elias. E ainda outros, Jeremias. E por fim, tinha um grupo que dizia que Jesus era um profeta. O que os irmãos acham? O que os irmãos veem? O que os irmãos entendem da resposta que deram para Jesus acerca de quem a população pensava que ele era? Essa resposta aqui é negativa ou é positiva? Essa resposta aqui é boa ou essa resposta aqui é ruim? Essa resposta aqui é louvável ou é uma resposta desagradável? Quando eles respondem, vocês vão perceber aqui que Jesus não faz nenhum esforço de dizer assim: olha, muito boa a resposta, olha, foi uma revelação do céu essa resposta. Não. Por que Jesus não faz nenhum comentário acerca da resposta que eles deram? Porque essa resposta aqui, irmãos, estava colocando Jesus em uma situação muito boa diante do público. Analisem quem eram esses profetas. João Batista, Jesus disse que entre os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que ele. Elias, o profeta do fogo, o profeta que desafiou os profetas de Baal, que fez descer fogo do céu após uma oração curta e lamber até as águas daquele holocausto. Por que não pensarmos em Jeremias, o profeta que tinha as visões de Deus e que sofria em ver que o povo não estava se arrependendo e que o castigo estava bem próximo? Meus irmãos, um profeta na comunidade de Israel era alguém que estava em voga, era alguém muito importante e interessante para aquela comunidade. E era assim que a população tinha Jesus, como alguém que recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Jesus disse: olha, eu não estou me importando com que juízo de valores as pessoas estão me avaliando. Meus irmãos, eu não estou preocupado o que as pessoas lá fora estão falando de mim, desde que o Deus a quem eu sirvo esteja revelando para vocês quem eu sou. Então Jesus olha para eles e, como quem diz, a resposta é boa, mas eu não estou interessado nisso. Ele vai perguntar aqui: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aí é que está o negócio, irmã Daniela. Se perguntar para você quem é Jesus, o que você vai dizer que ele é para ti?
Se perguntarem, irmão Cícero, para você quem é Jesus, o que você responderá acerca desse Jesus que você encontrou há vários anos atrás? Esse é o X da questão nesse texto, irmãos. Porque só quem pode revelar quem é Jesus é o próprio Deus. E aí, quando Jesus faz essa pergunta, há um silêncio no auditório. Todo mundo fica caladinho, e quem é que responde? O iletrado, o grosseiro, o pescador. É assim? Não, quem responde é um homem de Deus, convertido, crente, que orava, que tinha intimidade com Deus. Quem responde é alguém que já foi, mas que não é mais. É alguém que era brabo, mas que agora é manso. É alguém que não era humilde, mas que agora é humilde. Porque só quem pode receber revelação do céu, irmã Janete, é quem anda de joelho diante de Deus. Só quem pode receber revelação de Deus é quem tem vida no altar. Só quem pode receber revelação de Deus é quem é fiel a esse Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Simão Pedro ousou responder e ele disse: Tu és o Cristo. E ele complementa: o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu soltasse um microfone desse aqui na mão de vocês, para vocês dizerem quem era Cristo para vocês, ixi, eu ia ter muita resposta, né? Alguém diria assim: pastor, ele é o meu salvador. Outro dizia assim: pastor, ele é meu libertador, é meu amigo, é meu amparo, é meu guia, é o meu irmão mais velho, né? É aquele que anda comigo, é aquele que me livra do pecado, é aquele que me dá direção, é aquele que prometeu estar comigo todos os dias até a consumação do século, é aquele que prometeu vir me buscar. Não era isso que vocês diriam? Mas o que Deus revelou para Pedro é que esse Cristo, que é isso tudo para nós, ele não é um Cristo, ele não é um filho de Deus, ele é o Cristo. Não obstante existirem outros, esse daqui é o verdadeiro Messias. Não obstante existirem outros Cristos, esse daqui é aquele que veio para salvar o seu povo do pecado deles. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tu és o Filho, não é um filho, tu és o Filho, no sentido de dizer, tu és o unigênito, tu és o único, tu és o Filho eterno de Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Jesus ficou feliz com a resposta, Jesus ficou alegre com a resposta. E aí você vai ver Jesus fazendo um elogio. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, não foi carne e nem foi sangue quem tu revelou isso, mas foi o meu próprio Pai que está nos céus. Eu vim aqui te dizer que o Pai que está no céu, Ele ainda continua revelando segredos. Ele ainda continua revelando segredos. Ele ainda continua revelando segredos. Bendito seja o nome dEle para todo sempre. Que resposta maravilhosa. Mas, irmãos, Pedro só conseguiu ouvir a voz de Deus. Pedro só conseguiu receber de Deus essa mensagem gloriosa porque Pedro se despiu de si mesmo, desceu do seu pedestal e deixou-se ser usado por Deus. Eu vou revelar um negócio para você que eu quero que você nunca mais esqueça. Deus não vai te obrigar a fazer nada. Deus trabalha com voluntários. Deus trabalha com aqueles que se deixam ser usados por Ele. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir, abrir a porta,
Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Deus que tu serve não vai arrombar a tua porta. O Deus que tu serve não vai arrombar o teu coração, mas Ele está esperando que espontaneamente você, Pedro, abra o teu coração para ouvir a revelação do Deus eterno. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Ele é o Cristo, o único Filho de Deus. Pedro, foi meu pai, Pedro. Não foi carne, porque a carne não glorifica a Deus. Não foi sangue, porque o sangue não glorifica a Deus. Foi o meu pai. O Espírito Santo, irmãos, na nossa geração, é a representação da triunidade santa aqui na terra. Nós poderíamos dizer que o Espírito Santo é o Emanuel de Deus na nossa geração. E sabe, irmãos, o Espírito Santo veio para habitar em nós. E é Ele quem vai nos dar as revelações que nós precisamos. Tudo o que nós quisermos saber, inclusive acerca daquilo que Jesus ensinou. Eu irei e eu enviarei um outro do mesmo modo, com o mesmo poder. E quando Ele vier, Ele vai ensinar para vocês. Ele vai revelar para vocês tudo o que Ele recebeu do Pai, tudo o que Ele ouviu de mim. Então o Espírito Santo, Ele também como pessoa, Ele é um ser inteligente e educado. E hoje quem está batendo na porta do teu coração é o Espírito Santo. Para quê, pastor? Ele quer entrar na tua vida. Ele quer fazer morada contigo. Cear é comunhão. E o Espírito Santo está batendo. Só que o teu coração, ou o teu homem interior, ele tem uma chave que não abre por fora. Às vezes eu digo aqui, olha, se eu pudesse, eu salvava fulano, cicrano, bertrano, eu batizava fulano, cicrano, bertrano com o Espírito Santo, mas eu não posso. Se tu não abrir a porta, o Espírito Santo não vai entrar e tu nunca vai ser convencido. Mas se tu abrires a porta do teu coração, o Espírito Santo vai entrar e vai fazer morada, vai ter comunhão contigo, vai te dar as revelações que tu necessita, e você vai ter ousadia para falar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você vai ter ousadia para responder. Pastor, mas não tinham outros que podiam responder? Tinha. Mas aprove a Deus usar quem se colocou na brecha. Aprove a Deus usar quem estava em perfeita harmonia e comunhão com os céus. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim para Pedro: Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelação ou revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo de número 18: E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Pastor, então Jesus edificou a igreja sobre Pedro? Não. Nós estamos conversando, e eu olho para você e digo assim: irmão Zé Raimundo, tu é Pedro. Lá no original Pedro é Petros, pedra pequena. Irmão Zé Raimundo, tu é Pedro. Mas sobre esta pedra, se eu fosse falar de novo com ele, eu diria assim: sobre essa pedra, essa eu edificaria a minha igreja. Mas de sobre esta. Então ele estava dizendo que ele era o fundamento e o fundador da igreja. Ele é a pedra angular, onde a igreja está fincada, onde a igreja está alicerçada. É por isso que eu digo sempre para vocês: não mexam com a igreja de Deus. Essa igreja é como a menina dos olhos de Deus. E quem mexe com a igreja vai prestar conta com Deus. E eu vou te dizer, o juízo de Deus, ele é sem misericórdia. Jesus então reivindica pelo menos, olha para isso aqui, 4 coisas. Ele vai dizer assim, ó: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra
edificarei. Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. A minha, de quem é a igreja? A minha igreja. A igreja não é tua, a igreja não é do bispo, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Ele está dizendo aqui, pronome pessoal, a minha igreja. Então a igreja é propriedade de Jesus. Eu edifico sobre mim mesmo, sou o fundamento da minha igreja, propriedade, dono. Aí ele vai dizer mais, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra o que, irmãos? Contra ela. Por que não vai prevalecer? Responda aí para mim. Porque a igreja tem um protetor. Jesus não apenas edifica, Jesus não apenas é o fundamento, Jesus não apenas é o dono, Jesus não apenas é o edificador, mas Ele também é o protetor dessa igreja. É por isso, irmãos, que ao longo de mais de 2000 anos, o diabo vem tentando acabar com a igreja, e ele não consegue, porque a igreja é de Jesus. E ele não consegue, porque essa igreja tem base em Jesus. Ele não consegue, porque nós estamos fincados em Jesus. E aí eu vou fazer aqui só uma ilustração. A Bíblia diz que nós somos como palmeiras, plantadas na casa de Deus. Você sabe o que isso significa? Que a palmeira é uma das árvores que tem as raízes mais aprofundadas. E quando o vento bate na palmeira, ela é capaz de se vergar todinha. Mas quando o vento passa, a palmeira vem se levantando de novo. Nós somos igualzinhos. O diabo nos ataca, nos deixa lá embaixo. Quando ele está pensando que nós já perdemos, nós nos levantamos e começamos a marchar, porque somos um exército e estamos marchando para o céu. Nós somos a igreja que Jesus Cristo fundou. Nós somos a igreja que Jesus Cristo edificou. Nós somos a igreja que Jesus Cristo é o proprietário. Mas nós também somos a igreja que estamos protegida ou protegidos por Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.